Olá! Hoje a gente vai conversar sobre a norma regulamentadora 07, a famosa NR07. Pode até parecer um nome técnico e complicado, mas na prática ela é a grande ferramenta que cuida da nossa saúde e da nossa segurança no dia a dia aqui na Bemol Engenharia. Entender como ela funciona é sem dúvida essencial para o bem-estar de todo mundo. E vale reforçar, tudo o que vamos ver aqui foi pensado e preparado especificamente para a nossa realidade, para os colaboradores da Bemol Engenharia. O foco é total no nosso ambiente e na nossa rotina de trabalho. Então, o nosso caminho vai ser bem direto ao ponto. A gente começa falando do nosso compromisso geral com a segurança. Depois, mergulhamos em como os riscos são mapeados com o PGR e como a saúde é monitorada pelo PCMSO. Na sequência, a gente desvenda o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. E, para fechar, vamos entender como tudo isso se encaixa num ciclo de cuidado que não para. Ok, vamos começar do começo, olhando o cenário completo. Antes mesmo de entrar nos programas, a gente precisa entender a nossa estratégia principal de segurança. E ela tem nome: Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou simplesmente GRO. Pense no GRO como se fosse o nosso grande guarda-chuva de segurança. Ele não é um documento único perdido numa gaveta, não. Ele é a filosofia, é o conjunto de todas as ações que a Bemol Engenharia planeja e executa para garantir que o nosso ambiente de trabalho seja sempre o mais seguro e saudável possível. É a nossa política mãe de prevenção. E essa imagem aqui deixa a relação bem clara. Se o GRO é a estratégia, o nosso grande plano, o PGR, que a gente já vai ver, é a ferramenta que bota essa estratégia para funcionar na prática. Resumindo, o GRO diz o que a gente precisa fazer e o PGR detalha como a gente vai fazer. Agora sim, vamos descer um degrau e falar da ferramenta que faz tudo acontecer no dia a dia. Chegou a hora de entender o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR. É no PGR que a estratégia dos GRO ganha vida, que ela se torna concreta. Ele é, basicamente, o nosso mapa detalhado de todos os riscos que existem no ambiente de trabalho. E o objetivo dele não é ser um documento que fica parado, mas sim um programa dinâmico que busca melhorar continuamente a nossa segurança. E como esse mapa funciona? Bom, ele tem duas partes que são essenciais. A primeira é o inventário de riscos. É uma lista onde a gente identifica e avalia cada perigo que existe, sabe? Pode ser o barulho de uma máquina, a poeira de uma obra ou até a postura na cadeira do escritório. A segunda parte é o plano de ação, que diz exatamente o que fazer, quem vai fazer e quando para controlar cada um desses riscos. E esse processo é bem criterioso, viu? A partir daquela lista de riscos do inventário, a gente usa uma matriz para classificar a gravidade e a probabilidade de cada um. Isso é fundamental porque nos ajuda a focar os esforços e criar um plano de ação que ataca primeiro o que é mais crítico. Não é achismo, é um processo lógico baseado em análise. Certo, então a gente já mapeou todos os riscos com o PGR. A grande pergunta agora é: como a gente garante que esses riscos não estão afetando a nossa saúde? É exatamente aí que entra o PCMSO. O PCMSO é o nosso Programa de Vigilância da Saúde. E o ponto mais importante, o pulo do gato, é que ele não é um monte de exames aleatórios. Muito pelo contrário, ele é totalmente desenhado com base nos riscos que foram apontados lá no PGR. Cada exame solicitado tem um motivo, uma conexão direta com o ambiente e a função de cada um. E aqui fica um alerta muito importante. Um erro clássico é tratar o PCMSO e o PGR como se fossem coisas separadas. Eles não são, eles são unha e carne. O cronograma de exames médicos tem que caminhar junto com o plano de ação do PGR. É uma coisa só, uma abordagem integrada. Para simplificar a ideia, a gente pode pensar assim, olha, o PGR é a nossa lupa que a gente usa para encontrar e analisar os riscos no ambiente. Já o PCMS é o nosso estetoscópio, que usamos para monitorar a saúde e ter certeza de que as medidas de controle estão realmente funcionando. Um alimenta o outro o tempo todo. E dentro do PCMSO, existem 5 tipos de exames médicos que são obrigatórios. O admissional, feito antes de começar na função. O periódico, para aquele acompanhamento constante. O de retorno ao trabalho, depois de um afastamento. O de mudança de risco, se a pessoa muda de função e se expõe a novos perigos. E, por fim, o demissional, na saída da empresa. Muito bem, já passamos pela estratégia, pelo mapa de riscos, pelo programa de saúde. Mas o que de fato resulta de tudo isso para cada colaborador? O resultado mais direto e pessoal é o ASO. O ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, é aquele documento que a gente recebe depois de cada exame médico do PCMSO.
Ele é a conclusão oficial do médico, dizendo se o colaborador está apto, ou seja, em condições de saúde, para exercer suas atividades específicas, levando em conta os riscos daquela função. E o que tem nesse documento? Basicamente as informações de identificação do colaborador, a função, os riscos específicos daquela atividade, os exames que foram feitos e, claro, o resultado final, se está apto ou inapto. É um registro importantíssimo tanto para o colaborador quanto para a empresa. Agora, para a gente fechar o raciocínio, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Nenhum desses programas que a gente viu funciona sozinho. Eles formam um sistema integrado, um verdadeiro ciclo de cuidado contínuo. A pergunta que fica é como é que tudo isso se conecta na prática? Vamos visualizar esse fluxo completo, passo a passo, para a lógica ficar bem clara na nossa mente. Em primeiro lugar, tudo nasce com a estratégia. Esse é o GRAW, o nosso compromisso maior de garantir um ambiente de trabalho seguro. É o ponto de partida de tudo. A partir dessa estratégia, a gente precisa criar um mapa. E esse mapa é o PGR, que vai identificar, analisar e avaliar cada risco específico do nosso local de trabalho. Com o mapa em mãos, a gente consegue aplicar o cuidado da forma correta. Esse cuidado é o PCM-SO, que monitora a nossa saúde com exames focados exatamente nos riscos que o mapa nos mostrou. E, finalmente, o ciclo se completa para cada um de nós com o atestado, o ASO, que é o documento final que comprova a nossa aptidão para o trabalho. E o mais importante, é um ciclo que se renova e se aprimora o tempo todo. E para finalizar, a grande mensagem é esta: segurança não é só um conjunto de regras a serem seguidas, é uma responsabilidade de todos nós. Cada um tem um papel fundamental para fazer esse ciclo girar. Aqui na Bimon Engenharia, a segurança é um valor que a gente constrói juntos, todos os dias.